acompanhando pelo Instagram, dá um alô, por favor. Gostaria de pedir a compreensão de vocês e perguntar aí quem está de casa se o som vocês estão conseguindo ouvir. Então, ainda quem não está ouvindo som, saia da live e entra novamente, que vocês vão estar conseguindo ouvir. Então, vamos lá. Quero, de novo, considerando aí o probleminha que nós tivemos no som, de dizer para todos, né, que nós vamos começar a nossa apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, como eu disse anteriormente, né, um instrumento essencial para o planejamento das ações do nosso município para o próximo exercício. Quero registrar e agradecer a presença do nosso secretariado, nosso vice-prefeito Ciel, compondo a mesa também a secretária de Finanças Rúbia e o meu subsecretário de Planejamento e Orçamento, Wendel. E dizer que a participação de cada um de vocês é de extrema importância, né? Porque ela fortalece a construção de uma gestão pública mais transparente, eficiente e democrática. E, para quem está em casa, eu também gostaria de agradecer e dizer para vocês o quê? O nosso objetivo hoje é apresentar os principais pontos da LDO, que estabelece as prioridades e metas da administração pública municipal para o próximo ano. A LDO orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, assegura o cumprimento do Plano Plurianual, PPA, e garante que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e foco no interesse coletivo. Eu passo agora a palavra para o meu subsecretário, a minha secretária de Finanças, a Rúbia. Boa tarde a todos. Como a Márcia já explicou, a LDO é esse planejamento tático, ele faz o link, né, a ligação da LOA com o PPA, ele vai fazer toda essa diretriz nossa fiscal, ele faz a lei que prevê o equilíbrio das contas públicas, receita, despesa, a questão de renúncia, aquela parte de isenção de IPTU, tudo isso vem elencado ali na LDO. Nós estamos fazendo online, porque há 5 anos essa audiência da LDO ela é feita online. É claro que a audiência do PPA, que é o nosso planejamento estratégico, que é bem mais amplo, nós vamos fazer ele de forma presencial, as audiências públicas regionalizadas, a fim de ouvir toda a população em todas as regiões, em toda a região do nosso município. Então, eu garanto que será um orçamento participativo, onde vai ser o mais democrático possível, como o prefeito deseja que seja feito. Nesse momento agora, o Wendel vai apresentar a nossa LDO, vai mostrar como que nós estamos programando a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, deixar claro também que os munícipes e quem quiser enviar alguma sugestão, pode ser feito pelo canal da ouvidoria. Nós já recebemos de uma associação uma sugestão para a LDO, está lá comigo, nós lemos, consideramos alguns pontos que poderiam ser considerados. E questionamentos, outras dúvidas, vocês podem enviar pela ouvidoria que nós vamos estar atendendo, tá bom? Agora eu passo a palavra ao Wendel, que é nosso técnico. A LDO, a LOA e o PPA eles estão sendo elaborados pela nossa equipe técnica. É o Wendel, nós temos a Francine, o Bruno e também o Roberto, que é da Secretaria de Administração, que está fazendo esse trabalho junto com a gente. A LDO, a LOA e o PPA eles estão sendo elaborados pela nossa equipe técnica. Boa tarde. Agradecer novamente a presença de todo mundo aqui, presencialmente, e também quem nos vê na live. O projeto de lei orçamentária anual, o projeto de diretriz orçamentária anual, que ele tem como base na legislação em vigor, que é a 101 de 2000, a RF, a 4.320 de 1964 e o NBCasp,
que é a contabilidade pública aplicada ao órgão público. Nele contém os anexos de metas, os anexos de renúncia de receitas, as metas e prioridades, o resultado primário e nominal, a dívida pública, a memória de cálculo da receita e despesa, e ele é compatibilizado com a PPA e a LOA. A base legal. A Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000 estabelece em seu artigo 4º que a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre equilíbrio entre receita e despesa, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivado nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo, no artigo 9 e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31. As normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento e demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidos metas anuais, valores correntes e constantes relativos a despesas e resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício que se referem e para os 2 exercícios seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. A evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos. A avaliação da situação financeira e autorial, que é a do RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Municipal, dos regimes geral de previdência e dos recursos dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, dos demais fundos públicos e programas de estatais de natureza autorial. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá ainda o anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretize, a exemplo de precatórios e parcelamentos que o município realiza. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos da política monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para os seus princípios principais agregados e variáveis e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. A renúncia de receita. A concessão ou ampliação do incentivo ou benefício da natureza tributária da qual decorra de renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário no exercício em que se deva iniciar a sua vigência e nos 2 exercícios seguintes, para atender o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Medida provisória 2159 de 2001, vide Lei 10.276 de 2001, vide ADI 6.357. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. Estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita proveniente de elevação das alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
Peço desculpa. O ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo, decorrer da condição contida no inciso 2º, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica. 1. As alterações das alíquotas dos impostos previstos no inciso 1, 2, 4 e 5 do artigo 153 da Constituição, na forma do seu parágrafo 1º. E 2. Ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Resultado primário. É a diferença entre as receitas e as despesas públicas não financeiras. O resultado primário indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação. O seu resultado é obtido pela diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Quando o valor das receitas supera o valor da despesa, dizemos que houve um superávit primário. Quando ocorre o oposto, temos um déficit primário. Receita primária ou não financeira são aquelas decorrentes de atividade fiscal do governo. São exemplos das receitas tributárias, de transferências recebidas de outros entes públicos e royalties. Despesa primária ou financeira ou não financeira são aqueles gastos necessários para promover os serviços públicos à sociedade, desconsiderando o pagamento de empréstimos e financiamentos. São exemplos de despesas com pessoal, encargos sociais, transferências para outros entes públicos e investimentos. Resultado nominal. É a diferença entre as receitas e despesas públicas, incluindo as receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação e da variação cambial, equivalente ao aumento da dívida pública líquida em um determinado período. O resultado das contas públicas é calculado, basicamente, considerando a diferença entre as receitas, no caso, todas as receitas que entram no município, e as despesas, todos os custos que possui o ente. No entanto, esse resultado pode ser calculado de duas formas. Uma delas não leva em consideração o endividamento, ela demonstra o resultado primário. A outra leva em consideração juros e outros encargos de dívida. Ela mostra o resultado nominal. Esse cálculo dos resultados, a partir da diferença entre as receitas e despesas, é chamado de critério acima da linha. Um ponto muito importante é que os valores de juros e encargos são considerados tanto dentro da receita quanto da despesa, ou seja, eles pesam dos dois lados da balança. Por um lado, o governo pode ter receitas financeiras, que é o dinheiro que entra graças ao recebimento de juros e encargos referentes a dinheiro que ele empresta para empresas, para outros governos e até para pessoas. Por outro lado, o governo também pode ter despesas financeiras, que é o dinheiro que sai de forma de pagamento de juros e encargos, referente a dinheiro que pega emprestado, parcelamento, por exemplo, parcelamento com o INSS. Digamos que a receita, incluindo as receitas financeiras de um governo fictício, no exercício de 2018, são de 200 bilhões, e a despesa, incluindo despesas financeiras, são de 160 bilhões, nesse exemplo, ele tem um resultado nominal positivo de 40 bilhões do resultado. Na prática, existe também uma outra forma de calcular o resultado nominal. Basta encontrar a variação da dívida líquida de um período para o outro. Isso é chamado critério abaixo da linha. A dívida líquida corresponde à diferença entre a dívida bruta, isto é, a dívida total do governo, e os valores que ele já tem em caixa e a receber. Suponha que, em 2018, a dívida bruta de um governo fictício é de 100 bilhões e ele tem 300 bilhões em caixa a receber. Portanto, nesse ano, a dívida líquida é de 70 bilhões. Agora, falar dos anexos de metas. O demonstrativo 10, que é o total das receitas e memória de cálculo. No exercício de 2023, o município arrecadou 448 milhões. Em 2024, arrecadou 597.900. Por exercício de 2025, foi orçado, que seria a arrecadação de 548 milhões e 198 mil. E projetamos para o exercício de 2026, 2026, 27 e 28, um montante de 510, 530 e 557 milhões, respectivamente. Demonstrativo 11, total das despesas e memória de cálculo.
Em 2023, o município gastou 420 milhões. Em 2024, 575 milhões. Foi previsto para o ano de 2025 um montante de 548 milhões. E para o exercício de 26, 27 e 28, um montante de 510, 530 e 557 milhões, respectivamente. Anexo da evolução do patrimônio líquido. A Prefeitura, consolidada em 2024, apresentou um resultado acumulado de 2 bilhões e 200 milhões. Em 2023, 2 bilhões e 210. Em 2022, 2 bilhões e 148. E o regime previdenciário, que é o RPPS, apresentou um prejuízo em 2024 de 76 milhões, apresentou um superávit em 2023 de 223 milhões e em 2022, 1 milhão e 500. Anexo de origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Em 2024, o município teve receita de alienação de ativos de R$ 1.000 e 257. Em 2023, 860. Em 2022, R$ 10.000. E teve uma despesa executada no exercício de 2022 de R$ 300 mil. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Estimamos para o exercício de 2026 a renúncia de receita no valor de R$ 661.770. Em 2027, um montante de R$ 665 mil. E 2028, R$ 700 mil. Demonstrativo de riscos fiscais e providências. Estimamos para o exercício de 2026 um montante de 6 milhões de demandas judiciais, que são precatórios que o município fora condenado a pagar de exercícios anteriores. O demonstrativo de riscos fiscais e providências, a gente orçou para 2026, que nós vamos ter um custo de demandas judiciais, que são precatórios, na casa de 6 milhões. E lembrando que 2025 também nós pagamos 2 milhões do exercício de 24 e mais 4 milhões, se não estiver enganado, para 2025. Então, para 2026, a gente orçou que vai pagar mais 6 milhões. Aí, vou agradecer a presença de todo mundo. Não, pode. Só um minuto. Aí, as metas foram finalizadas. Essa é a LDO. Aí eu vou passar para a Márcia finalizar. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer a todo mundo que está online em casa, deixar registrado qualquer dúvida, participação, sugestão, direcionar a nossa ouvidoria para que a gente possa estar tomando conhecimento. Quero também, de novo, agradecer a todo o secretariado que se fez presente
nessa nossa reunião do planejamento e dizer que é de suma importância, como eu disse, porque isso faz com que a gestão pública, né, fique transparente, como eu disse, eficiente e democrática. Registrando mais uma vez que a participação ela pode ser feita na ouvidoria, que nós vamos estar lá atendendo as demandas. Muito obrigada e boa tarde.